Olá! Deixa eu colocar aqui. Eu quero colocar o título dessa aula já. Hoje a gente está aqui para falar de uma. Deixa eu botar ele fixado aqui. Fixar comentário. Pronto. Então, boa noite. Normalmente eu gosto de vir aqui trazendo assuntos leves, assuntos animados, né? Porque a gente já passa tanta dificuldade, às vezes, com essa questão de ser mãe de anjo, muita coisa para lidar. Então, meu intuito aqui é sempre trazer essa alegria, esse novo olhar. E hoje eu venho com um assunto um pouquinho diferente, que é sobre algumas acusações que eu recebi ao longo das últimas semanas. E eu quero falar sobre isso, porque se esse for o seu pensamento aí, se isso for, a gente pode bater um papo, conversar, esclarecer, entender melhor o que está acontecendo, porque eu acho que nada melhor do que uma boa conversa para a gente se entender, né? Então, eu acredito que isso é sempre a melhor saída, né? E aí, aqui você vai ver que o título dessa live tá como, né? Receber acusação de hater ou alguma coisa assim. E eu acho que é interessante começar falando o que é um hater, né? Se você viu a chamada, né, que fala aí de hater, é interessante que você entenda a primeira coisa, o que é um hater, né? O que é um hater. O hater, ele é uma pessoa que ataca outra pessoa sem conversar com ela. É uma pessoa que sai falando mal, é uma pessoa que sai acusando, que sai agredindo com palavras mesmo, não é agressão física não. Então toda vez que você acusa alguém, que você fala que alguém está fazendo isso de propósito, que alguém está agindo na maldade, que alguém está fazendo isso e aquilo, acusando essa pessoa dentro de uma rede social, por exemplo, você está agindo como um hater, você não está agindo como uma pessoa que é um herói. Você, né, a maioria dos haters, uma característica é querer ser aquele defensor, né, defender os pobres, os oprimidos, né, as pessoas que estão em uma situação vulnerável, e essa é a intenção do hater, mas infelizmente não é isso que acontece. E infelizmente, mais ainda, isso está se tornando cada vez mais comum. A gente vê isso aí acontecendo o tempo inteiro, né? Uns últimos dias aconteceu de um cantor famoso se divorciar, e aí nas manchetes que noticiam aquele divórcio, o que começa a acontecer? Um monte de gente acusando ele, um monte de gente defendendo a mulher, um monte de gente falando um monte de coisa, e isso sem ninguém conhecer a história real, sem ninguém saber o que está acontecendo de verdade, sem ninguém saber o que ele está pensando, o que ela está pensando, o que aconteceu de verdade. Então a pessoa vê uma notícia, interpreta da forma como ela quer e sai acusando os outros, né? Inclusive defendendo a bandeira da mulher, que a mulher tem que ser, né? Falando da mulher, achando que está sendo feminista ou feminina falando daquilo. Isso não é heroísmo, isso não é bonito, isso não é legal, tá? Você sair acusando outra pessoa que você não conhece, isso daí é haterismo, tá joia? Isso é o que a gente define como haterismo, tá certo? Então toda vez que você acusa alguém, que você não conversa com essa pessoa, que você não entende o que ela está falando, que você não está aberta ao diálogo para essa pessoa, você está agindo como um hater, você está se manifestando como um hater. E isso é muito sério, porque você precisa sempre pensar que tem uma outra pessoa do outro lado. Então, isso faz parte de empatia, isso faz parte de humanidade, isso faz parte de você ter compaixão, inclusive, com outra pessoa. Você não sabe o que ela passa, você não sabe o que ela vive para você tomar essas acusações, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então toda vez que, se você acontecer de você se comportar dessa forma, achando que está ajudando, né? Achando que está defendendo outras pessoas, isso não é defesa, isso é simplesmente uma acusação que muitas vezes é infundada porque você não tem um argumento sólido para sustentar aquilo que você está defendendo, tá? Então, essa live é uma homenagem aos haters, aos meus haters, tá? É para que vocês entendam e eu tenha a chance de falar o que acontece aqui do outro lado, tá? É um bate-papo, se você quiser conversar alguma coisa aí, pode falar, mas isso aqui é um bate-papo para que também eu possa explicar para quem estiver aqui e quem me acompanha
e que às vezes vê um absurdo desse, entender o que está acontecendo, tá joia? Então eu fui pegando algumas perguntas que me mandaram em tom de acusação, algumas acusações, eu vou trazer elas aqui, eu deixei tudo anotado para eu falar sobre elas, para deixar tudo isso esclarecido. E se você tiver mais alguma dúvida, você pode me mandar em tom de diálogo, em tom de abertura, vai ser um prazer conversar com você, tá joia? Então, beleza. Primeira coisa, né, uma das que eu recebi foi assim, um homem, né, ele entrou no meu Instagram e veio falar assim: quem é você para falar isso? Num post em que eu falava sobre a questão de ter uma gestação mais segura, né, de ter uma gestação mais tranquila após a perda. E ele falou assim: quem é você para falar isso? Eu vou te denunciar para a polícia. Você tá vendo o que é um hater? Ele não veio conversar, ele veio me acusar. E aí ele já veio falando que vai me denunciar para a polícia sem nem entender o que era o contexto do que eu estava dizendo, tá? Então vamos começar por quem sou eu, tá joia? Eu sou fisioterapeuta e terapeuta holística, tá bom? Então vamos começar com a minha primeira formação, que é a da fisioterapia. Eu trouxe aqui inclusive o meu certificado, porque se alguém não entender, né, o que é isso, tá aqui o meu certificado. Eu sou fisioterapeuta pelo UniCeub, é um centro universitário de Brasília, tá joia? Eu moro em Brasília. Fiz minha faculdade aqui e me formei no final de 2006, tá? Aqui é a data da minha colação, 13 de fevereiro de 2007. Isso aqui já vão fazer, então, 14 anos, né? Que aconteceu. Indo para 15, na verdade. Indo para 14, isso mesmo. E aí, eu me formei como fisioterapeuta aqui em Brasília, aos 21 anos de idade. E logo depois que eu me formei como fisioterapeuta, eu comecei a atuar, a fazer a especialização em fisioterapia pneumofuncional, que é dentro da UNB, tá? Na UNB, Universidade de Brasília. Essa foi a primeira formação, especialização que eu fiz como fisioterapeuta. Daí, há alguns anos, em 2010, eu estudei com a Elza Baracho, que é a maior fisioterapeuta que tem no Brasil, dentro da área de ginecologia e obstetrícia, tá? Até então, eu já estava atendi em clínicas, em hospitais, fiz essa formação com a Elza Baracho. Se você não conhecer, você pode pesquisar para querer saber o maior referência dela. É a maior fisioterapeuta dentro da área de ginecologia e obstetrícia. Aqui no Brasil é ela. Eu fui para Belo Horizonte fazer a formação com ela, inclusive eu tive que ir 2 vezes, porque lá primeiro eu manifestei os sintomas de dengue lá, peguei a dengue aqui em Brasília, mas os sintomas apareceram lá, eu não consegui terminar de fazer o curso, voltei para Brasília para terminar o meu curso. Voltei para me recuperar e voltei para BH no próximo curso que ela foi dar para fazer essa formação lá, tá? E aí eu não fiz uma especialização em saúde da mulher, como você pode conhecer aí, porque não era a Elza Baracho que dava, e eu queria fazer com a melhor. Quando eu fui fazer essa formação aqui como pneumofuncional da fisioterapia, eu fiz com os melhores aqui do Brasil também, né? Que são doutores, pós-doutores, inclusive um deles está morando no Canadá fazendo o PhD dele lá. Tá? Aí eu fiz com essa Baracho fisioterapia em ginecologia e obstetrícia, porque era a área que eu queria começar a atuar. Dentro disso eu abri uma clínica, né, em que eu atuava principalmente dentro da área de ginecologia e obstetrícia, e aí fiquei durante alguns anos e fui fazer a formação em oncologia, né, fisioterapia em oncologia, fiz toda a formação também, e aí no final eu entrei em depressão. Foi a época que eu tive o processo de depressão e acabei não fazendo aquele artigo científico, né, que a gente tem que fazer no final, e por isso fiquei sem o certificado, mas fiz ali a pós-graduação completa também, tá joia? Depois que eu me recuperei da depressão, né, que eu fui ficando melhor, e aí comecei a querer atuar como profissional dentro dessa questão mais emocional, porque eu vi o tanto que aquilo fez diferença na minha vida. Eu comecei a fazer formações profissionais dentro dessa área mais holística, que foi a área que eu mais gostei na época que eu me tratei, né? Então eu fiz tratamento psicoterapêutico com uma psicóloga, mas o que me deu mais resultado mesmo, fiz durante 1 ano e 8 meses de tratamento com ela, só que foi na hora que eu comecei a pegar as terapias holísticas e aplicar que eu comecei a ver mais resultado na minha vida. Por isso, eu fui mais para a área de terapia holística. Eu tive resultados muito grandes na minha vida e como eu tive aquele resultado, eu queria levar isso para as outras pessoas e fui levar essa formação também. Mas eu me formei anteriormente, antes de começar a trabalhar com outras pessoas, eu fiz minha formação.
E a primeira delas, eu me formei em coach, só que eu não fiz formação aqui no Brasil, eu fiz minha formação na Austrália, tá? Então você tem 3 diplomas aqui que eu tenho de formação em coach na Austrália, inclusive de aprofundamento, tá? Só com o primeiro eu já poderia começar a trabalhar, mas eu sou CDF, eu sou nerd, eu gosto de estudar, então eu fiz todos os cursos que tinha lá disponíveis, né, para eu poder me aprofundar. E poder trazer aqui para o Brasil a melhor orientação, tá? O que tinha de mais moderno dentro dessa área eu vim trazer para cá. E se você observar aqui, né, tá escrito Coaching Bem-Estar, tá? Que é uma formação que não tem aqui no Brasil. Então, Wellness é bem-estar. É uma formação que não tem aqui no Brasil e foi isso que eu fiz questão de fazer. Depois disso, eu continuei trabalhando em mim como pessoa e continuei me formando, tá? Então, eu fiz mais cursos, muito mais cursos. Cadê os cursos aqui? Dentro da área de Theta Healing, esse aqui eu quero mostrar separado. Cadê? Um curso, 2 cursos, 3 cursos, 4 cursos, 5 cursos, 6 cursos, 7 cursos. Isso aqui são os que eu tenho diploma aqui impressos, tá? Inclusive um que se chama Criança Arco-Íris, tá? Mal imaginava eu que ia chegar num momento em que eu ia trabalhar preparando crianças arco-íris para virem para o mundo. Mas Deus já sabia de tudo antes, né? Então fiz aqui Criança Arco-Íris também, tá joia? Isso aqui sem contar nos outros cursos que não dão formação pra gente, que não dão um certificado, nem um título pra gente, né? Todos os dias, quando eu estudo artigo científico para trazer a melhor informação para você, eu não recebo um título porque eu estudei um artigo científico. Todas as vezes, né, que eu faço esses cursos livres com médicos, com nutricionistas, eu não recebo um título aqui para trazer para você, para te mostrar. Isso aqui são os títulos que eu tenho. Se é isso que você queria, esses são os títulos que eu tenho, tá bom? E além disso, eu sou guerreira, né, Polly? Você é guerreira, é isso mesmo. Mas o que eu acho mais especial do que isso, fora esses títulos que eu tenho, né? Eu tenho artigo científico publicado em revista, já fui convidada para palestras, para reportagens em revistas, mas o que eu acho mais importante acima disso é os resultados que eu tenho com os meus clientes. Isso daí me torna muito mais quem eu sou para falar isso do que esse tanto de certificado que eu tenho aqui. Tá? Não são esses certificados que fazem com que eu tenha resultado, mas é a aplicação e o estudo e a dedicação que eu tenho com cada uma das pessoas que cruzam a minha vida como profissional, tá joia? Então, se você quiser ver mais quem eu sou para falar isso, entra no meu YouTube, youtube.com/Caroline Silveira, e lá tem uma seção de depoimentos, tá? Tem depoimentos das mães de anjo que acompanham o meu trabalho, tem depoimentos mais antigos de alunos que seguiam, né, que acompanhavam o meu trabalho quando eu falava só de ansiedade. Tá? Então isso daí me dá um know-how, né, para eu falar o que eu falo aqui. Eu não estou falando isso baseado, o que eu trago aqui dentro do projeto não é um achismo baseado na minha experiência, tá bom? Isso aqui não é baseado no o que eu acho que deveria ser. Isso aqui é baseado, tem a minha experiência pessoal, porque eu sou mãe de anjo também, mas tem especialmente horas e horas e horas e horas e horas e anos de estudo. Tem 18 anos que eu estou dentro da área de saúde, tem 14 anos que eu sou formada como fisioterapeuta, trabalhei 10 anos na área e estou já há quase 5 anos dentro da área dessa abordagem emocional e terapia holística, tá joia? Então, isso faz com que eu seja capacitada para falar disso. Isso me torna capacitada. E além de todos esses títulos e todos esses estudos, o resultado que eu mostro com os meus clientes, tá bom? Então, essa sou eu isso é o que me faz poder falar disso, tá joia? É muito importante, né, que se você tiver com dúvida de alguma coisa, pesquise, né, aquilo ali daquela pessoa. Uma outra acusação que eu recebi, né, completamente infundada, dentro do grupo lá do Telegram, inclusive, foi as pessoas falando que eu falei que eu era ginecologista, né? Então, acho que essa pessoa não entende que dentro das áreas de formação, você pode ser formada, né, dentro da fisioterapia, tem fisioterapia em ginecologia e obstetrícia, tem pneumofuncional, tem oncologia, tem geriatria.
Eu falar que eu sou formada em fisioterapia de ginecologia e obstetrícia não me torna ginecologista. Eu nunca falei que eu sou ginecologista. Inclusive, em todas as minhas postagens tem escrito a minha formação. Você pode voltar no mínimo 3, 4 meses aí para trás. Todas as postagens no Instagram e dentro do YouTube tem falando a minha formação. Fisioterapeuta e terapeuta holística. Fisioterapeuta e terapeuta holística. Então, essa sou eu, isso é o que eu acredito. É essa abordagem que eu trago aqui dentro, né? Então, o que eu trago para dentro do projeto é um trabalho de terapia holística, tá? É um trabalho de terapia integrativa. O que é uma terapia holística? É uma terapia que olha para você como um todo. Então, eu não olho para você, por exemplo, como fisioterapeuta, eu vou olhar o seu corpo, né? Qual função muscular que está alterada. Isso é um fisioterapeuta. Como terapeuta holística, eu olho você como um todo. Eu vou me preocupar com as suas emoções, eu vou me preocupar com a sua espiritualidade. Eu vou me preocupar com a sua questão física. Então, eu tô olhando tudo isso, tá? Eu não tô olhando apenas um aspecto da sua vida, né? Então, eu consigo olhar tudo isso e te ajudar a reequilibrar ou ressignificar o que for preciso, todos esses aspectos. E é assim que eu trabalho, é isso que você tem aqui. Se por acaso você não gosta disso, se você não acredita nisso, se você não confia, se você acha que todo terapeuta, né, é mentiroso, que isso não serve, que isso é enganação, tudo bem, você não precisa ficar aqui. Pega, dá um unfollow, né? Parar de seguir e segue a sua vida. Você não precisa me acompanhar. Você não precisa acreditar naquilo que eu acredito e naquilo que é a minha fonte de trabalho. Mas você também não precisa me acusar por conta disso. É tudo bem, você olha lá, entende que aquilo não é compatível com o que você acredita e segue a sua vida, né? Eu passo muito essa experiência, eu não costumo seguir grupos de mães de anjo, nem posts de mães de anjo, porque eu não concordo com a maioria das coisas que eu vejo lá. Então, uma postagem que eu sempre vejo, né, nas páginas de Instagram, as mães colocando, é assim: ai, essa dor vai durar para sempre, eu sempre vou ter um vazio, um buraco dentro do meu coração. Eu, Caroline, não concordo com isso, não acredito que é assim, né, eu não acho que essa dor tem que durar para sempre, mas eu não fico lá falando: ei, não pode não, essa dor passa, que é a minha crença. Mas eu respeito o que as mães colocam. E por respeitar e ter a minha opinião divergente, eu simplesmente saio. Eu não fico ali todo post que elas colocam batendo de frente, falando não precisa. Eu não sou a salvadora do mundo, eu não preciso ficar ali militando a favor daquilo que eu acredito. Não, se eu quero fazer diferença na vida de alguém, eu venho trabalhar e mostrar como que pode ser uma outra forma, sem precisar acusar ninguém, entende? Então, coloque os seus resultados, mostre os seus resultados. E eu mostro os meus resultados aqui. Se você quer saber quem eu sou, se você quer saber como eu trabalho, olha o meu Instagram. Olha o meu YouTube, eu publico aula 2 vezes por semana dentro do YouTube. Eu publico conteúdo 3 vezes por dia dentro do YouTube. Então não tem que se perguntar quem é você e eu vou chamar a polícia. Não tem que se fazer isso. Isso é reiterismo. Por quê? Porque tá tudo descrito, quem eu sou, o que eu faço, no que eu acredito, tá tudo aí. Então não se tem que acusar. Ou se você acha que tem alguma coisa muito errada, que não tá certa, conversa comigo. Conversa comigo, fala: Carol, isso aqui não está certo, não entendi, você pode me explicar? Vai ser um prazer explicar tudo, né? Vai ser um prazer bater esse papo, porque a gente cresce assim, tá joia? Então, isso daí foi uma das perguntas que eu recebi, né? Quem é você? Então, essa sou eu, tá? Isso é o que eu acredito. Eu acredito, como mãe de anjo, né, que eu não preciso ficar de luto o resto da minha vida. Eu não acredito que a minha filha veio para eu ficar com dor o resto da vida, para eu sentir um buraco o resto da vida, né? Hoje eu escutei uma comparação de uma pessoa falando que é o termo que ela né, acredita, que a gente precisa incorporar o luto porque é como se fosse um pedaço de um membro que você perdeu e que você tem que acostumar com a falta daquele pedaço. É a crença dela e tá tudo bem, eu não fiquei batendo boca com ela sobre isso. Só que eu não acredito nisso.
Eu não acho que a minha vida tem um vazio e tem um buraco porque eu perdi a minha filha. Muito pelo contrário. Eu acredito que a minha vida está muito mais completa, tem muito mais sentido e está muito mais preenchida porque eu ganhei a minha filha. Porque eu tenho a oportunidade de ser mãe dela. Porque eu tenho a oportunidade de descobrir esse amor que eu nunca imaginei ser capaz. Entende? Essa é a forma como eu acredito. E é essa mensagem que eu trago para o mundo. É uma mensagem de que sim, eu sei que é uma dor dilacerante. É uma dor que parece que vai acabar com você. Às vezes você fica sem esperança, fala, cara, eu não sei o que vai ser de mim. Eu passei por isso também. Mas eu quero que você entenda que tá tudo bem você viver a sua dor, que vai doer mesmo, que vai passar por um tempo assim, mas que há uma luz no fim do túnel. Que você não precisa passar 2, 3, 5, 10 anos sofrendo por causa daquilo ali, como se a sua vida não tivesse mais sentido. Não é assim. Se Deus escolheu você para ficar, ó, meu cachorro. Se Deus escolheu você para ficar, é porque você tem uma missão. Se Deus escolheu sua filha, seu filho para partir, é porque chegou o tempo dele ou dela. E você tem algo aqui para transformar o mundo. Você tem algo aqui para amadurecer. Você tem algo aqui para crescer, ou para transformar, ou para servir aos outros. Eu encontrei o meu caminho, o meu serviço, a minha missão de vida nessa terra depois da perda da Alice. Depois que eu tive que me despedir da pessoa que eu mais amo na vida, que é a minha filha. Entende? Essa é a minha missão. Como é que eu vou dizer que eu tenho um vazio na vida se eu hoje estou muito mais completa por causa daquilo? Entende? E é isso que eu quero que cada uma que me acompanha aqui tenha essa esperança. E tá tudo bem se nesse momento você tá sofrendo, tá tudo bem se você não consegue ver que ainda essa luz no fim do túnel, mas eu quero que você saiba, sabe por quê? Porque nos grupos tá cheio de mãe falando que essa dor vai doer para sempre, que já tem 2 anos, que tem 3 anos, que tem 5 anos, que tem 10 anos e isso nunca passou, que morre de medo de engravidar de novo e meu Deus do céu, como é que vai ser? E não precisa ser assim, não precisa ser assim. E é a minha missão, é o meu papel, é a forma como eu interpreto o mundo, é a forma que eu como pessoa interpreto, mas sobretudo eu como profissional interpreto, para levar isso para outras mulheres, tá? Então é isso que você tem aqui. Se você não gosta da abordagem, tudo bem. Vai para outra abordagem, vai para alguma que você se identifica. Agora você não precisa acusar como se nada disso fizesse efeito, porque faz. Porque tem clientes que dizem isso. Não sou só eu que estou dizendo isso. Né? E as terapias holísticas hoje em dia estão ganhando cada vez mais espaço, porque funciona. O Theta Healing, que eu sou terapeuta, funciona. O coach, a naturopatia, que é outra formação que eu estou fazendo, funciona. Funciona, tá? E tá ganhando cada vez mais espaço por isso. Se você não gosta, tudo bem, mas há quem goste, né? E você não gostar ou você não se adapta, não te dá o direito de agredir outra pessoa com relação a isso, tá joia? Então, vamos devagar. Outra coisa que me perguntaram, né? Eu fiz um mini curso esses dias falando sobre gestação segura, né? E aí vieram me perguntar como é que eu poderia garantir, né, que a pessoa ia ter uma gestação segura, né? Quais eram os princípios que eu estava falando isso, como é que eu falava isso. E olha só, eu gravei um mini curso inteiro, foram 3 horas e meia de aula para explicar como isso era possível. E a pessoa dentro do Telegram queria que em um áudio eu falasse isso para ela. E não é possível, né? Porque se desse para falar em um áudio, eu tinha mandado um áudio para todo mundo explicando. Mas eu tive que gravar 3 horas e meia de aula para mostrar como isso é possível. Mas o que é interessante, que eu quero que você entenda dessa abordagem, né? Do que eu trouxe dentro do mini curso, mesmo que você não tenha assistido a todo o mini curso, tá joia? Quando a gente fala de gestação segura, eu falo lá, eu tô falando de uma mulher que está segura, né? De uma mãe de anjo que lidou com todas as suas emoções, que foi aprendendo a lidar com as emoções, que foi desfazendo aquele trauma que a perda gestacional porque pode sim ser muito traumatizante, porque é muito difícil mesmo.
E aí você precisa, em primeiro lugar, aprender a lidar com aquilo ali, né? Ressignificar a sua história, liberar todo aquele sentimento negativo que fica da perda gestacional, se reconectar a você mesma, se reconectar ao seu parceiro, é um monte de outras coisas que vêm junto à tona na hora que você perde um bebê, você perde seu filho. E aí, depois disso, sim que você vai se preparar para a próxima gravidez, né? E tem várias coisas que você consegue fazer que você consegue reduzir a porcentagem de chance de sofrer um novo aborto. Por exemplo, algo que ninguém conta por aí. Uma mulher que tem sobrepeso ou que tem obesidade, ela tem 40% de chance de sofrer um aborto nas 12 primeiras semanas. Não sou eu que estou falando isso. Isso é artigo científico, tá? Que eu conheço porque eu estudei. E aí, 40% de chance. A chance normal de uma mulher, né, que todo mundo tem, é 20% de chance. Então, quando você fala de uma mulher com sobrepeso e obesidade, você está falando do dobro de chance. Do dobro. Quando você perde peso e entra dentro do seu peso normal, você já diminuiu para 20%. De 40 para 20 é muito significativo. É uma diferença muito grande. A mulher sabendo disso, você acha que ela vai estar mais segura engravidando estando com sobrepeso ou estando dentro do peso? Ela entende o que está acontecendo. E na hora que ela perde peso, ela entende que ela está dando passos, não só para manter essa gestação, mas para que essa gestação e para que esse bebê que vai chegar seja mais saudável. Porque uma mãe com sobrepeso, com obesidade, tem mais chance de desenvolver diabetes gestacional. Com isso, o bebê tem mais chance de nascer com sobrepeso já. O bebê tem mais chance de desenvolver diabetes quando tiver adolescente, adulto. Uma mulher que tem sobrepeso e obesidade, ela tem mais chance de ter hipertensão gestacional, e isso também aumenta as chances de prematuridade, né? A prematuridade é a principal causa de óbito neonatal, né? Então o bebê já nasce e morre porque não tem condição de ficar vivo, porque ainda é muito prematuro. Ou o bebê pode também, né, quando tiver mais velho, pode ter hipertensão também, tá joia? Então isso daí você trabalha isso e diminui essa porcentagem de chance. É muito mais seguro. É muito mais eficaz. Lá dentro do curso que eu faço, o curso completo, eu ensino para elas o que elas têm que ver em cada ecografia para saber se elas têm risco de ter hipertensão, para saber se tem risco de ter insuficiência cervical, né? O que elas têm que fazer para saber se tem risco de ter diabetes, como é que previne diabetes, como é que previne hipertensão. Isso tudo faz com que a gestação seja mais segura. Quando a mulher está emocionalmente segura, a gestação dela vai ser muito mais tranquila, porque ela tem tranquilidade sobre aquilo que está acontecendo. Ela tem entendimento, ela não fica à mercê de ter um profissional que não atende ela adequadamente. Ela sabe se ela não estiver sendo bem atendida. Ela entende isso. Por quê? Porque já foi feito todo um preparo. Eu sempre dou o exemplo, que é um dos que mais me deixa abismada, é de uma cliente minha, que ela teve 2 perdas gestacionais, essa menina tem 3% do rim direito, ela foi tratada como uma gestação normal as 2 vezes, ela sofreu perda as 2, ninguém nunca avisou para ela que ela é uma gestação de alto risco. O fato dessa doença renal que ela tem já bota automaticamente ela dentro de uma gestação de alto risco. Essa menina ela não pode engravidar sem ter um preparo próximo antes. Quando ela estiver grávida, ela tem que ser acompanhada por um obstetra e especialista em alto risco, e ninguém falou isso para ela. Ninguém falou isso para ela. E é isso, esse tipo de conteúdo que eu trago dentro lá do curso, né? E é isso que faz com que a gestação seja mais segura. Existem vários cursos. Carolina, eu não sou nutricionista, tá? Até já falei isso aqui no comecinho da live. Eu sou fisioterapeuta e terapeuta holística, tá? A abordagem que eu trago, ela é complementar à nutrição, ela é complementar ao obstetra, ela é complementar ao psicólogo, né? A gente não quer
tomar lugar de ninguém nem dizer que é o suficiente. Não, mas você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa saber para que rumo que você vai. Isso que faz diferença. Né? Hoje em dia as mulheres estão só achando que basta tomar ácido fólico que já está preparada para engravidar. Não é só isso. Existem cursos aí, eu já vi diversos cursos de nutricionista falando assim, eu garanto que você vai engravidar em 3 meses. Tá, você pode até engravidar em 3 meses, mas como é que tá o seu emocional como mãe de anjo para engravidar? Porque a minha preocupação não é só em você engravidar, é você estar bem durante a gravidez e que o seu filho tenha um suporte depois que ele nascer, que você tenha emoção preparada para ter um filho ali na frente, para se doar para aquele bebê, para você entender o lugar da maternidade, né? Várias mães de anjo querem ser mães de arco-íris para poder se sentirem felizes, completas. A maternidade não tem esse papel o filho não tem esse papel de te fazer completa. Você tem que estar completa para você preencher o seu filho. É o contrário. Né? Você é que vai se doar para o seu filho, não é o seu filho que vai se doar para você. Se você não tem esse preparo, esse entendimento antes, na hora que você engravidar, você corre o risco de entrar numa depressão, você não vai entender e vão vir dificuldades, porque a gravidez ela vai vir a termo e ela tem seus desafios, tem suas dificuldades, como qualquer gestação. E se você não está com o seu emocional preparado para aquilo, como é que você vai lidar com isso? E o pior, se você não sabe como lidar com isso, como é que vai repercutir isso para o seu filho? Entende? Então é tudo isso que eu trabalho lá dentro. É tudo isso que eu trabalho, né, que eu comecei a abordar lá dentro do mini curso de Gestação Segura e que eu explico isso durante o mini curso. Mas pensa bem, se eu deparei 3 horas e meia para explicar isso, como é que eu vou explicar isso, como é que é em um áudio? Entende? Tem coisa que não dá para falar num vídeo, num áudio. Eu me preocupo tanto com você, com a sua saúde, com a sua emoção, que eu não posso, como profissional, te passar algum tipo de orientação sem entender o que você está vivendo, sem entender a sua história. Seria irresponsabilidade minha. Eu não posso fazer isso. Então eu preciso entender, eu preciso estar perto de você, entender isso para te passar uma orientação, inclusive de qual profissional que você vai consultar. Se às vezes, né, você está vendo que a sua alimentação não está adequada, passa a ser orientação para buscar um nutricionista, para que ele possa te dar orientação melhor, né, fazer a sua dieta. Se as ferramentas que você está aprendendo ali dentro do curso não estão sendo suficientes para você, vai buscar um psicólogo, enfim, isso tudo é complementar. Tá joia? Então, como que vai se manter uma gestação segura? Trabalhando a questão emocional primeiro, trabalhando a questão física também, trabalhando a questão espiritual. É isso que faz com que você esteja segura, com que você esteja bem, com que você esteja tranquila e a sua gestação corra bem assim, tá? Quando a gente fala de gestação segura, eu não estou falando que é uma gestação com 100% de chance de que você vai chegar com seu arco-íris no colo, porque isso daí só quem sabe é Deus, né? Nenhum profissional tem a capacidade de falar que essa gestação vai chegar a termo ou não. Isso independente de você ser mãe de anjo, não ser, qual a idade que você tem, qual a idade do seu marido, ninguém consegue falar isso. Mas se você está segura, você consegue viver a sua gestação dia após dia, com leveza, com tranquilidade, sabendo que está do jeito que tem que estar. E aí você está segura, você está tranquila, você sabe que você consegue lidar com o que vier. Isso é ter uma gestação segura. Né? Isso é você estar bem, né? Uma gestação segura começa com uma gestante segura, uma mulher segura, com você estar segura das suas capacidades, das suas habilidades. Isso que precisa ser levado em consideração, tá joia? Outra coisa que vieram me falar lá, né, outra acusação, era como se eu tivesse querendo me aproveitar da dor, né? Eu tô com medo do que você vai fazer com a gente. Eu falei, fazer o quê, meu Deus do céu? Eu não cobrei pelo mini curso. Eu coloco conteúdo gratuito todos os dias. Meu Instagram tem conteúdo gratuito 3 vezes por dia. Meu YouTube tem conteúdo gratuito 2 vezes por semana, pelo menos, né? Porque tem vezes que eu ainda coloco a mais.
Se você não sabe, se você tá com medo do que eu vou falar, vai pesquisar, meu Deus do céu. Faz um limpa nas minhas redes sociais, tá tudo ali. Tá tudo ali. No meu Telegram, o Telegram ele mantém todo o histórico. Vai olhar. Faz sentido? Não faz? Tá tudo bem? Não tá? E eu não cobrei nada para esse mini curso de gestação segura. Era um curso gratuito, era um curso aberto. Entra quem quer, faz quem quer. E aí, falando que eu tô querendo manipular, manipular como? Manipular o quê? Isso daí é você se colocar numa posição de vítima e de coitadinha, que é justamente a posição que eu tô tentando te tirar, porque se eu falar alguma coisa que não tem base pra você, é só você não fazer, é só você não assistir mais, é só você ir embora. Como é que eu vou manipular alguém pela tela? Eu não mandei código de celular pra ninguém, eu não pedi pra ninguém fazer depósito em conta minha nenhuma, eu não falei nada. Como é que é manipulação? Eu tô falando isso aqui pra você, eu tô te manipulando como? Me conta. Não pedi nada em troca. Não pedi nada em troca. Então a gente precisa sair desse lugar de coitadinho, de tadinho de mim, de estão querendo fazer isso e aquilo comigo e se colocar num lugar de protagonista. Quando eu recebo um anúncio no Instagram que eu não conheço de onde vem, que eu acho que pode ser interessante para mim, mas eu não conheço de onde vem, eu entro no Instagram, eu fuço todas as postagens, eu entro no YouTube, fuço tudo que tá publicado lá. Por quê? Porque se aquela pessoa estiver falando alguma coisa que eu não concordo, eu não vou seguir. Se estiver falando alguma coisa que eu acho que tá querendo usar de mim, eu vou sair. Eu não preciso ficar lá acusando a pessoa. Não está compatível comigo? Vamos embora. Eu não sou vítima disso. Você não é vítima. Você pode estar se colocando nesse papel, mas você não é. Você tem autonomia para decidir se algo combina com você ou não, se algo é compatível com você ou não, se você quer adentrar naquilo ali ou não, se você quer mergulhar naquilo ali ou não. Você é adulta, não estou falando com criança. Eu não estou falando com idoso que às vezes já está com alguma doença mental. Não, eu estou falando com adultos, com pessoas que têm discernimento, que têm sabedoria. Olha, dá com você? Dá, entra. Não dá, não dá. Falou alguma coisa que não foi legal? Tchau. Ou então posso falar, olha, isso daqui não foi legal. Mas você vai em um argumento que seja firme. Se você não concordar comigo e falar, não, Carol, quem tem sobrepeso tem a mesma porcentagem de chance de sofrer aborto, fala, Carol, eu acredito nisso. A gente vai ter como conversar. Eu vou pegar aquele artigo que eu estudei, que eu li, e vou te mostrar. Você acredita se você quiser ou não. Entende? Mas não é acusação. É conversa, é diálogo, né? E o meu trabalho dentro do meu curso, dentro do que eu faço, não é nem só dentro do curso, é fazer com que você seja cada vez mais independente, responsável pela sua vida, protagonista da sua vida. Quanto mais você vai lidando com as suas emoções, trabalhando aquilo ali dentro de você, mais força você tem, mais discernimento você tem, mais maturidade emocional você tem para descobrir se aquilo é bom para você ou não. Mais você consegue se posicionar. Mas você consegue falar, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui serve pra mim, isso aqui... Porque às vezes a coisa é boa, mas não serve pra você. Eu passei muito por essa experiência. Depois que eu tive depressão, eu fui aprendendo a me posicionar. Eu fui entendendo aquilo que eu gostava, aquilo que era bom pra mim, né? E só pra te dar um exemplo bem concreto disso, eu fui criada dentro da Igreja Católica e eu não concordava, Caroline, não estou dizendo que é errado nem que é certo, mas eu não concordava com muita coisa que eu via lá, com a forma de ver o mundo, aquilo não encaixava para mim. Só que eu aprendi que aquilo era a verdade. E como aquilo era verdade, eu fiquei o tempo inteiro tentando me encaixar e tentando acreditar e falando que eu estava errada por não me encaixar.
né? Então eu ficava ali tentando encaixar e me feria as coisas que eu acreditava, as coisas que no fundo do meu coração faziam mais sentido para me encaixar naquilo que eu tinha aprendido como certo. Depois que eu tive depressão, que eu comecei a fazer terapia, que eu comecei a trabalhar autodesenvolvimento, fui começando a me entender, a lidar com as minhas frustrações, com os meus, né, com as minhas coisas, eu fui começando a ver que não, eu posso ter uma opinião diferente. E um dos maiores passos que eu dei na minha vida, né, foi sair lá do movimento católico que eu participava e falar assim, eu não sou mais católica. Parar de ir na missa, que eu ia na missa todo dia, pra mim foi super desafiante, porque eu tive que assumir pra mim o que era a minha crença, o que era real pra mim, entende? Mais uma vez, não é questionando se tá certo, se tá errado, é a minha vivência, é a minha experiência, é o meu encaixe. Então, se não encaixa, eu posso sair. Eu tenho liberdade. E às vezes a gente precisa se responsabilizar por aquilo, porque a minha família é toda católica, a minha, né, o meu grupo de amigos todos são católicos, eram, né, na época, agora não, mas eram todos católicos, então eu estava me afastando das pessoas que eram mais importantes para mim, num ponto fundamental para elas, entende? Então eu precisei entender quem eu era e entender que é muito melhor eu me aceitar e viver daquilo que eu acredito do que ficar me encaixando no que os outros acreditam. Aquilo estava me fazendo mal. Então, requer responsabilidade. Se eu não quero mais sofrer com isso, é minha responsabilidade mudar. Eu passei 15 dias, 10 dias, sei lá, sofrendo pra caramba com a morte da Liz. Deitada na cama sem querer fazer mais nada, só chorando. Chegou num dia que eu falei o seguinte, eu não quero mais ficar assim. Eu já tinha tido depressão em 2014, eu perdi a Liz em 2019 e eu falei, eu não quero mais voltar para aquilo que eu tive naquela época. E eu sei que se eu não mudar agora, eu vou voltar para a mesma situação. E aí o que eu fiz? Eu fui trabalhar. Aí eu fui buscar um psicólogo, acabou que o meu psicólogo fez 3 sessões comigo, parou de atender onde ele me atendia, me largou na mão, né? Me deixou. E aí eu fiquei sem ter o que fazer, falei, então eu que vou me cuidar. Então, né, eu sou terapeuta, eu vou aplicar em mim essas ferramentas. E eu comecei a trabalhar isso em mim por mim, eu não estava nem pensando em trabalhar com isso. Eu estava pensando em mim, em sobreviver e ser feliz. Porque eu passei 30 anos da minha vida sendo infeliz. Eu passei 30 anos da minha vida chorando. Eu passei 30 anos da minha vida, sai bichinho, sem ter sentido. E eu falei, eu não quero passar mais um ano que seja assim. Não quero. Se eu tô viva, é porque eu tenho algo aqui. E aí eu comecei a trabalhar as coisas dentro de mim para que eu me recuperasse. E aí depois começar a trabalhar com mães de anjo foi o segundo passo, né? Quando eu vi que muitas mães de anjo não têm acesso a essas ferramentas que eu tinha, né? E que aí por isso ficam aí achando que vai passar o resto da vida sofrendo, sendo que não precisa. Não precisa, tá? E aí um outro comentário que fizeram lá no Instagram também, que eu acho que é o último que eu anotei aqui, é que minha irmã falou que isso é golpe, né? Aí volta, eu falei, mas menina, golpe de quê, né? Golpe de quê? Golpe é quando alguém tá tentando te manipular, pede dinheiro, pede, sei lá, algum objeto material, pede seu filho, pede alguma coisa, né? Golpe de quê? Se tudo que eu dou aqui é de graça. Golpe de quê? Dou tudo de graça. A única coisa que eu não dou de graça é o curso de aprofundamento. Por quê? Primeiro, porque esse é o meu trabalho. Eu sou terapeuta. Eu não faço isso aqui como um hobby, tá? Eu não faço isso aqui porque eu gosto. Só, eu gosto. Mas é o meu trabalho, né? E eu preciso ser remunerada para eu ter o que comer, para eu ter o que beber, para eu ter onde morar e principalmente para eu ter como estudar mais, pagar mais cursos, para eu estar melhor profissional, para eu atender melhor. Então esse é o meu trabalho. Eu não faço isso aqui de forma amadora. Eu faço isso aqui de forma profissional. E aí, quando a mãe resolve entrar dentro do curso, o que acontece? Imagina aqui, tem 20 mil pessoas me seguindo nesse Instagram.
Como é que eu vou saber a história dos 20 mil? Como é que eu vou saber o que cada uma passou? Só dentro do mini curso ali que se inscreveram, foram quase 1.300. Como é que eu vou saber a história de 1.300 mulheres ali? Não tem como. Agora, dentro do meu curso, não o mini curso, né? Do curso Mãe de Anjo Preparada, eu consigo saber a história de cada uma. Eu faço encontro semanal com as minhas alunas para eu saber o que elas estão passando, o que elas estão evoluindo, o que está sendo difícil, qual a dificuldade que elas têm, o que elas aprenderam, o que foi complicado, para onde que elas têm que ir. Eu faço reunião semanal com elas, porque eu sei o nome de cada uma, sei onde cada uma mora, sei a perda gestacional de cada uma, ou neonatal, sei a dificuldade de cada uma. Eu preciso ser remunerada para isso. Não tem como fazer isso para todo mundo. Então, esse é o meu trabalho. Mas quem não quer adentrar lá, tem milhares de conteúdo gratuito aqui. Então, não é uma manipulação ou um merchandising só que eu tô só querendo arrancar dinheiro. Não quero. Tanto de coisa gratuita que eu posto. Eu tenho um quadro que chama Projeto 365, que é só para eu responder perguntas que me mandam. Por quê? Porque eu não quero dar uma respostazinha bosta, desculpa o termo, e fingir que eu orientei a pessoa direito e a pessoa fingir que tá legal. Não tenho. Então, o que eu faço? Me mandam as perguntas, eu pego aquela pergunta e passo 30, 40 minutos. Tem vezes que eu passo 1 hora dando a explicação daquilo ali. Para quê? Para essa mãe que me acompanha ter uma orientação adequada. O mais adequada que for possível dentro de um contexto que é gratuito, que é falado para todo mundo. É tudo que eu posso fazer como profissional. É tudo que eu posso fazer como profissional, né? E como profissional e como mulher, como pessoa, como mãe, como tudo, como Caroline, uma das coisas que eu mais valorizo na minha vida é o respeito. Então, toda vez que você tiver alguma coisa que você não concorde comigo, você pode vir, pode me mandar uma mensagem, pode me perguntar, pode falar, vai ser um prazer a gente conversar. Se eu perceber que eu estou errada, eu vou voltar atrás, vou pedir desculpa, vou ressignificar, vou organizar. Se você não concordar comigo, para mim tá tudo bem também, só que com respeito. Com respeito. Eu tenho muito respeito pela minha história. Eu sou mãe de anjo, eu sei o que eu passei. Eu sei a dor que eu sofri na hora que eu descobri a perda da minha filha. Eu sei o tanto que foi doloroso passar por aquilo ali tudo. E eu respeito a sua história. E eu exijo respeito a mim também. Eu exijo respeito a minha história, ao meu trabalho, porque tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Dentro das redes sociais a gente não consegue mentir, a gente não consegue fingir, a gente não consegue esconder, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. E eu quero ser respeitada. E se você não concordar comigo, deixa eu ver se já tá quase na hora de acabar. Tá tudo bem, mas isso não te dá o direito de me desrespeitar, e o fato de eu às vezes não concordar com você também não me dá o direito de te desrespeitar. Tá bom? Então, eu quis trazer realmente isso aqui sobre essas acusações, porque eu acho que é interessante a gente bater um papo, né? Mostrar um outro lado, talvez você ainda não tivesse tido a oportunidade aí de conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre mim. Então fica uma breve apresentação aqui. E quantas vezes forem necessárias, eu vou estar aqui falando sobre o que eu acredito, eu vou estar aqui falando sobre o que eu penso, eu vou estar aqui falando sobre o meu trabalho, porque eu sei que é uma missão que eu tenho. E eu tenho muito orgulho e muita alegria de viver essa missão. Eu tenho muita alegria de todas as mulheres que eu já me encontrei, de todas as mulheres que já se transformaram com o meu auxílio, né? Porque cada uma é responsável por si. Então, aquelas que tiveram resultados positivos ela tem o mérito, né? Eu ajudei, mas é uma pessoa que se tornou autorresponsável, né? Então eu tenho muita alegria de compartilhar isso aqui. Eu tenho muita alegria de viver isso daqui.
tá bom? E vocês podem sempre me mandar perguntas, me mandar os questionamentos. Às vezes eu demoro um pouco para responder, porque às vezes a demanda tá grande, mas eu vou responder. E sempre de coração aberto, porque isso aqui é a minha missão, tá? É o meu trabalho, é a minha missão, é a minha alegria, é a minha felicidade poder ver as historinhas das mães de anjo, ressignificando a história, conseguindo voltar a ser felizes. A historinha delas que se tornam mães de arco-íris, isso é uma alegria imensa pro meu coração, tá bom? A última coisa que já me perguntaram, né, meio que em tom de acusação também, é se eu sou mãe de arco-íris, né? Eu não sou mãe de arco-íris e já sempre deixei isso claro aqui também. Sou mãe de anjo. Uma das coisas mais importantes que eu trago dentro do conceito que eu trabalho é o que eu já falei um pouquinho anteriormente aqui nessa aula também, nessa live, de que não é só você engravidar, mas é você realmente estar preparada para a gravidez. Logo depois da perda da minha filha, o pai dela terminou comigo o relacionamento. E com aquele término, né, fora a dor que eu passei ali, eu pude perceber o quanto que a minha vida amorosa estava complicada. Por muitas coisas que eu tinha passado na minha infância, na minha adolescência, eu nunca tinha dado olhar para aquilo, né, ou não como deveria. E aí, com aquele término, né, tudo aquilo me bagunçou muito. Eu tinha 5 dias que tinha tido a perda da Liz, né? Eu descobri a perda dela na terça-feira, quando foi no domingo, ele terminou o relacionamento comigo, mandando uma mensagem pelo WhatsApp, um áudio, pensa aí. Então, eu já vivendo toda aquela dor de estar sem a minha filha, ainda me deparo com esse abandono, né? Pra mim foi um abandono. E aí, eu peguei e tive que começar a olhar para minha vida amorosa. Por quê? E por que isso para mim é tão importante? Porque eu, como mãe, eu não quero ser, eu respeito quem é mãe solo, mas eu não quero ser mãe solo, ou pelo menos não inicialmente, né? Já assim ser de começo já ser uma mãe solo. E aí eu percebi que eu teria que trabalhar muitas coisas emocionais dentro de mim com relação a relacionamento, né? E eu tô dentro dessa área, eu tô reformulando a minha questão amorosa, a minha questão emocional de relacionamentos, né? Então eu tô trabalhando isso para que quando, né, eu tiver assim, não, estamos bem e tal, aí sim eu engravide. E essa é a etapa 2 lá que eu ensino dentro do curso, que é a etapa da reconexão, né? Por quê? Porque não é só engravidando. Se eu quisesse, ai, não, eu preciso ter um arco-íris, né? Porque afinal eu tô falando disso pra galera, então eu vou ter que engravidar. Poderia engravidar de qualquer jeito. Mas eu valorizo muito o meu filho, eu valorizo muito a minha história e eu quero que ela tenha um pouco mais de suporte, né? Então é isso. Se eu fiz terapia nessa época, eu até falei isso aqui, acho que você deve ter perdido, Carol. Depois da perda da minha filha, eu procurei ajuda na rede pública e não consegui. Eu fui no postinho de saúde que fazia o meu acompanhamento, né? Onde eu fazia o acompanhamento, eles não tinham psicólogo lá, me mandaram procurar um hospital. Aí eu fui no hospital, também não tinha psicólogo, falaram que na rede pública, pelo menos aqui, eu não iria conseguir. E aí eu consegui um psicólogo que fazia por um preço mais acessível, né? Na época eu não tinha plano de saúde, eu não estava com condição de pagar o valor, né, que os psicólogos normalmente cobram nas sessões. E aí eu fiz 3 sessões com ele, ele parou de atender e me largou. Aí eu tive que me virar só. E aí depois eu fui percebendo, né, que isso é a realidade de muitas mães de anjo, que não tem nenhum tipo de assistência, né? Eu ali fiquei sozinha, sem ninguém para me ajudar. E aí eu falei, cara, ou eu vou entrar em depressão de novo, ou eu tenho que me virar. E aí foi quando eu comecei a aplicar as ferramentas que eu aplicava nos meus clientes, eu comecei a aplicar em mim, né? Eu falei, o que eu tô passando agora? Então, o que eu tenho que fazer? Eu fui aplicando em mim e aí depois eu melhorei. E uma das coisas que me fez vir para essa área é justamente porque eu não vou dizer que é sorte, porque eu estudei muito para isso, né?
Eu tive a bênção de ter essas ferramentas ao meu dispor e saber o que, que eu precisava usar em cada momento. E aí, quando eu fui me refazendo dessa história, vendo que as mães de anjo não têm, né? As mães aí do SUS, por exemplo, se for pegar aqui na minha cidade, não consegue acesso. E a gente sabe que essa é a realidade de muitas mães, né? E, inclusive, esse é um dos motivos que eu deixo o valor do meu curso super acessível. Então, mesmo a parte que eu cobro dentro do meu trabalho, eu deixo num valor super acessível, porque eu sei que nem todas as mães vão ter condição de pagar. Por exemplo, quando eu fazia terapia em 2015, eu pagava R$ 250 a sessão. Não é todo mundo. Por uma sessão, são 4 por mês, dá R$ 1.000. Dá R$ 1.000 por mês. Nem é todo mundo que tem condição. Que seja 200, vai dar R$ 800 por mês, né? Então, não é todo mundo que tem acesso a isso. Aí pelo menos tem uma acolhida, uma orientação, né? Um rumo para seguir. E aí, por isso que, inclusive, isso dentro do meu trabalho cobrado, do que eu cobro, né? Do meu trabalho que é pago, eu deixo um valor super acessível. Super acessível. Para poder ajudar, né? Porque meu trabalho é um trabalho realmente de ajuda para quem precisa. E agora eu ainda vou começar uma outra comunidade, a comunidade Arco-Íris. Daqui uns dias eu vou começar a divulgar ela. Vai ser mais em conta ainda, para poder ajudar. Para poder ajudar. Então, nossa, meu cachorro. Então, tá tudo ali, né? Tá tudo ali. E eu acho que era essa a mensagem que eu tinha para trazer hoje, né? Foi muito bom poder conversar com vocês, ter esse bate-papo aqui. É muito bom ter essa oportunidade, né? A rede social, ela traz isso pra gente também, da gente poder se expressar. Então eu fico por aqui hoje com muito amor, com muita gratidão, com muita alegria por todas as pessoas que eu já toquei até agora. Meu coração se enche muito de alegria com cada mensagem que eu recebo, e não só de gravidez. Eu estou muito mais preocupada com o seu bem-estar emocional, da sua vida mesmo, mais do que a gravidez, porque a gravidez, uma gravidez feliz, ela vai vir como consequência, ela vai vir como resultado de você estar bem. Então, eu me preocupo muito. Posso contar mais uma coisa antes de acabar? Deixa eu ver se dá tempo. Caraca, vai rapidão, bem rápido, que vai acabar a live. Quando eu era criança, eu sofri muito, 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 em situações muito complicadas dentro da minha casa, muito complicadas mesmo dentro de casa, porque os meus pais não tiveram oportunidade de se tratar e se curar das feridas que eles carregavam de antes, né? Então eu venho de uma ancestralidade com situações muito pesadas, sabe? Muito pesadas. Um dia, quem sabe, eu fale sobre isso, mas não quero entrar em detalhes nesse momento. E aí, o que acontece? Passou do meu avô pro meu pai, pra minha mãe, né? E isso chegou em mim, né? Quando eu falo que eu passei 30 anos infeliz, é porque realmente eu não tinha lugar no mundo, eu não tinha voz, eu não tinha vez, eu não era ninguém, minha família era extremamente machista, a mulher não tinha vez nem voz pra nada. E eu entrei em depressão como uma consequência disso tudo, né? Quando a gente começa a estudar aí a questão da depressão, a gente vai vendo que na verdade é algo que vem lá da infância, normalmente, às vezes até durante a gestação, infância, adolescência, e uma hora explode na depressão. E aí eu tive depressão com 30 anos de idade, e aí eu passei 1 ano e pouquinho me tratando, assim, que foi quando eu me recuperei. E eu entendi que eu passei por aquilo tudo porque os meus pais não tiveram oportunidade de se reinventar. Os meus pais não tiveram oportunidade de fazer diferente, de entender que aquilo que eles faziam era diferente. Então, por exemplo, eu apanhava, né? Eu era muito agredida, às vezes verbalmente, falando, né? Você não serve pra nada, você não sabe nada. Enfim, passei muito por isso. E aí, quando eu me recuperei, eu vi o tanto que essa influência, né? O tanto que o que eu vivi dentro de casa influenciou na minha vida. E eu vou ser muito sincera pra você. Eu me preocupo muito com seu filho e com a sua filha, que vai vir, seu arco-íris, porque eu não quero que eles passem pelo que eu passei. E eu sei que se você, como mãe, não estiver preparada emocionalmente, vai acabar sobrando pra eles.
Então, toda vez que eu falo que você precisa se preparar, eu tô pensando em você e tô pensando no seu filho. Porque eu não quero mais que nenhuma criança passe pelo que eu passei. Eu não quero mais que nenhuma criança pense em suicídio como eu pensei. Eu não quero mais que ninguém, sabe, sinta que não vale a pena viver, que está apenas sobrevivendo. E eu não quero que o seu filho passe por isso e nem que você passe por isso. É por isso que eu faço isso. É por isso que eu não desisto. Por isso que eu continuo. Porque eu sei que a melhor forma que eu tenho de mudar a sociedade, que eu tenho de ajudar a mudar o mundo, é ajudando pessoa por pessoa. E isso começa ali na maternidade. Se você é uma mãe que tem uma estabilidade emocional melhor, uma maturidade emocional, se você está com suas feridas cicatrizadas, se você está com seus traumas ali, pelo menos tendo consciência do que está acontecendo, você vai conseguir ser uma mãe muito melhor, mais presente, você vai conseguir ter amor incondicional, assim, no dia a dia mesmo, né? O amor de mãe é incondicional, mas sem aquela violência que às vezes a gente passa de geração em geração, porque a gente passou por isso também. Então, essa é a forma como eu tenho de mudar o mundo, né? Então, eu me preocupo muito com você e me preocupo muito com seus filhos, porque eu me identifico muito com as crianças que sofreram, que perderam o sentido de vida por causa dos pais. E eu não quero que isso se perpetue, eu não quero. E eu entendo que ser mãe de anjo é uma oportunidade que a gente, como mãe, tem de ressignificar nossa maternidade para a gente ser mãe melhor. Pra gente ter uma família diferente, pra gente ter uma família mais completa, pra gente ter uma família em que a harmonia realmente exista, né? Porque a gente acha que vai ser lindo, vão ser só flores, e não é assim. Não é assim. Se não for trabalhado dentro, não é assim. E a mulher, ela tem um ponto central dentro disso tudo. A mulher, ela tem um ponto central nessa harmonia. Não é só ela responsável, mas ela tem um ponto ali pivô em tudo isso. Então é por isso que eu vejo tanta importância nesse trabalho que eu faço, né? Eu quero que as pessoas sejam mais felizes durante a vida inteira do que eu fui até os meus 30 anos, né? Hoje eu sou muito feliz, eu falo, cara, valeu a pena tudo que eu passei de, né, enfrentar a dor, de enfrentar aqueles problemas. Hoje eu acho que valeu muito a pena eu ter engravidado da minha filha. Eu sou muito feliz por ter engravidado da minha filha, por ter a minha filha, por ser mãe de anjo. Nossa, eu sou muito feliz, muito, muito, sim, muito, muito, muito mesmo. Não é um peso para mim ser mãe de anjo, é uma alegria. É uma alegria, uma alegria, uma alegria muito grande. E eu quero que cada uma possa sentir isso também, porque é uma visão muito legal da maternidade. É uma visão muito... É muito bacana, né? Caroline, falar sobre feridas e curas emocionais só compete a profissionais de saúde mental. Cuidado com o que você promete, pois você não pode cumprir. Sou psicóloga clínica de mães e mãe de anjo. Carol, é o que eu falei antes, né? Acho que você pegou só o final da live. Eu não falo de cura, eu não sou psicóloga, eu não posso falar de cura. Eu sou terapeuta holística, trabalho com parte integral, né? E dentro disso a gente consegue ter muita transformação também. Eu já fiz terapia com a psicóloga durante 1 ano e meio, foi muito bom pra mim. Só que eu tive resultados também muito bons, acho que até mais rápidos, com a terapia holística, né? Então, eu entendo o cuidado como psicóloga que você tem, mas hoje em dia a gente está tendo uma mudança muito grande, né, com a terapia holística. E a terapia holística ela tem ganhado muito espaço porque o resultado também é muito positivo, né? Eu mesma, os maiores impactos que eu tive na minha vida foi com a terapia holística, né? Eu falei que eu fiz terapia por 3 dias com psicólogo. Por 3 dias não, né? 3 sessões com psicólogo, é verdade. E o que eu fui fazendo foi aplicando a terapia holística em mim. Foi isso que me ajudou. Então, você está desde o início da live, então você acompanhou, né? Eu falando da questão da terapia holística.
A terapia holística ela tem ganhado muito espaço e ela não exclui, né, a terapia com psicólogo, são complementares para quem gosta, né? Quem não gosta fica só na terapia com psicólogo, tem gente que só gosta da terapia holística, tem gente que faz nos dois. Então, assim, a terapia holística a gente não promete cura, eu nunca falei de cura, eu falo de ressignificado. Cura é um termo que eu não uso, você não me ouviu falar cura porque eu não uso esse termo, mas que a terapia holística ela tem ganhado seu papel sim, né? Ela tem ganhado seu papel e está crescendo cada vez mais, né? A gente não pode negar isso. Não sou só eu como terapeuta, existem diversos tipos de terapia holística, eu sou terapeuta de algumas delas, mas existem milhares de outras terapias que estão ganhando sim muito espaço, né? Então a gente não adianta brigar com isso. Vai ser cada vez mais amplo isso, né? Porque não é só uma coisa que resolve tudo, né? Então, cada um tem a sua forma. Eu, particularmente, me identifiquei mais com as terapias holísticas. Tem clientes meus que se identificam mais com a terapia holística, tem cliente que não fica cliente porque vai e se identifica mais com a terapia tradicional, né? Então, eu não tô falando nada que não possa ser feito dentro do meu trabalho, tá bom? E, de forma alguma, tento tirar o que é o de cada um, né? Quando a pessoa ela não entende a alimentação dela, ela vai encaminha para o nutricionista, vai fazer a investigação, ela vai para o obstetra, é tudo complementar, né? É tudo complementar. A gente não tem nada a pretensão de substituir tudo, né? A gente complementa. E a terapia holística é uma terapia complementar, né? Que traz sim muito alívio para muita gente. Isso daí não tem o que falar. Como todas as terapias, há quem se identifique e quem não se identifique, né? Mas dá resultado, né? Isso daí a gente não pode negar, tá bom? Então é isso. Estamos aqui encerrando, acho que a live já vai acabar, já tá bem na horinha que eu comecei. E então é isso. Quem quiser ir conhecendo mais, vai vendo os posts, vai vendo os vídeos, que a gente está sempre aqui, pode mandar direct, perguntas, que vai ser um prazer acompanhar vocês. Tá joia? Um beijo e até mais!